Olá pessoal, professor Adriano Rocha aqui. Hoje nós vamos falar sobre os números naturais, esse início da matemática, né? Os números naturais são os números denominados pela letra N, a letra N, tá? E esses números eles são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, né? São números inteiros positivos, ou seja, eles não são negativos, que se agrupam num conjunto chamado de N. É composto de números ilimitados de elementos. Esses números ilimitados de elementos quer dizer que essa contagem aqui vai até o infinito. Ou seja, nós podemos contar esse número infinitamente e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que os números naturais é um conjunto de números infinitos. Então, conjuntos naturais 0, 1, 2, 3, 4, etc. Passando aqui, quando nós utilizamos esse asterisco aqui na letra N em cima, significa que nós excluímos o zero do conjunto, tá? Ou seja, o conjunto dos números naturais excluindo o zero. É simplesmente uma simbologia muito interessante, né? Quando você vê N asterisco, é porque esse conjunto vai começar por 1, 2, 3 e assim vai. O conjunto, ele é 0, 1, 2, 3, e existem subconjuntos de um conjunto. Aqui no conjunto dos números naturais, nós temos dois subconjuntos importantes, que são o conjunto dos números pares, certo? Que é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, 10, 12, etc. E o conjunto dos números naturais ímpares, que começa com 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Então, conjunto dos números naturais pares, que é um subconjunto do conjunto dos números naturais, e o subconjunto do conjunto dos números naturais ímpares. Por exemplo, eu posso chamar esse conjunto aqui de A e colocar aqui 2, 10, 20, 26, etc. É um subconjunto também do conjunto dos números naturais, porque só existem números naturais. Como é que você identifica um número natural? Ele é utilizado para contagem, para coisas que não podem ser divididas. Por exemplo, nós tivemos 200 pessoas no show. Eu não posso ter 200 pessoas e meia no show. Eu não posso dividir uma pessoa no meio. Então é 200, ou é 201, é 202, é 203. Então essa é a característica principal do conjunto dos números naturais. Ele é utilizado para contar coisas concretas, onde você não pode subdividir ela. Pessoas, o exemplo aqui de sapato, né? Você vai cortar um sapato, eu quero meio sapato, não dá para você comprar meio sapato. Um notebook, eu quero um notebook meio, né? Um telefone, por favor, eu quero comprar 2 telefones e meio aí na sua loja, não dá, né? 1 ou 2 ou 3, então é isso sucessivamente. Seguindo para frente, o conjunto dos números naturais é infinito, tá? Todos possuem um antecessor, número anterior, e um sucessor, número posterior. Exemplo, né? O antecessor de 1 é 0 e o sucessor é 2, ou seja, 1. Eu tenho aqui 0, que é o antecessor, e 2, que é o sucessor. 2, eu tenho 1 como antecessor e 3 como sucessor. 3, eu tenho 2 como antecessor e 4 como sucessor, e assim sucessivamente. Lembrando que o número 0 não tem antecessor, né? 0 não tem
antecessor. 0 só vai ter sucessor, tá certo? Cada elemento é igual ao número antecessor mais 1. Isso é muito importante, tá? Cada elemento do conjunto, ele é construído na base somando 1. Né? Por exemplo, 1 é o 0 mais 1. O 2 é o 1 mais 1. O 3 é o 2 mais 1. O 4 é o 4 é o 3 mais 1. Ou seja, a ideia de somar 1 constrói-se todos os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, toda vez que você soma 1 ao antecessor, você tem o sucessor e aí você faz esse processo infinitamente. Isso nos dá a ideia de infinito. Por quê? Pense aí no maior número que sua mente consegue imaginar. Eu vou colocar aqui um número... Eu não sei nem falar esse número, tá? É um número bem grande esse aqui, né? Ele é 100.267.898. Um número bem grande. Se eu somar 1 a esse número, eu vou conseguir um número maior. Então, o que é que significa a ideia de infinito? É que qualquer número que eu tenha, por maior que ele seja, se eu somo 1, eu consigo um maior. Então, nós temos no conjunto dos números naturais a ideia de infinito, é a ideia de sempre somar 1. Tá? A função dos números naturais é contar e ordenar, como eu falei para vocês. Contar e ordenar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Nesse sentido, vale lembrar que os homens, antes de inventarem os números, tinham muita dificuldade em realizar a contagem e ordenar as coisas. Era muito difícil contar e ordenar. Nós temos aqui alguns exemplos, né? De acordo com a história, essa necessidade começou com a dificuldade apresentada pelos pastores de rebanhos em contar ovelhas. Ou seja, o que é que acontece? Os caras tinham lá um curralzinho e nesse curralzinho tinha X ovelhas. Essas ovelhas iam pastar, né? Ia comer no pasto. Para retornar, como é que esses caras descobririam se essas ovelhas estavam na quantidade certa ou não? Então eles dizem que eles utilizavam um sistema de pedrinha. Colocava a quantidade de pedrinha para cada ovelha. Quando eles voltavam, ele colocava as pedrinhas no saco. Se batesse certinho é porque não faltou nenhuma. Se por acaso faltasse pedrinha, aí as ovelhas estavam faltando. Então essa veio a necessidade de contar. Então a contagem surgiu o conjunto dos números naturais, né? Chegamos ao fim dessa aula, né? Na próxima aula abordaremos as operações dos números naturais, que são as 4 operações básicas, né? As duas principais, adição e multiplicação para os números naturais e subtração e divisão com algumas restrições que nós vamos falar. Então essa é uma aula básica aqui do conjunto dos números naturais. Não esqueça de curtir o vídeo, dar um like, comentar, compartilhar com todos os seus amigos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.